quantas vezes você já voltou a sua atenção para tarefas do dia a dia, aquelas tarefas operacionais? Se você está fazendo isso, para agora mesmo. Não é essa a sua função. O gestor, o líder, o empreendedor, quando ele monta uma equipe, é para ele sair do operacional. E eu sei que muitos líderes têm prazer naquelas tarefas operacionais. Eles gostam de voltar para aquele ambiente, eles gostam de, por exemplo, atender cliente, fazer venda, executar alguma tarefa, porque remete lá às origens, né, do trabalho, quando ele estava realmente no seu momento talvez mais produtivo, né? Talvez tenha sido exatamente essas funções operacionais executadas com qualidade, né, com potencial, que promoveram ele à posição de gestor. Só que a partir do momento que você foi promovido, você não é mais operação. E eu vejo acontecer coisas muito distintas dentro do ambiente corporativo. Quando eu vou nas empresas, que eu tenho contato ali com aquele dia a dia das empresas, e eu recebo muita coisa pelas minhas redes, através do direct, ali da caixinha de perguntas, que é o quê? Pessoas que assumiram a função de gestão, né? Que assumiram ali um cargo de liderança, que assumiram uma função de gestão, só que não deixaram as funções de operação para trás. Assumiram as duas tarefas, as duas funções. Então, esse líder, ele tá fadado, né, a daqui a curto e médio prazo entrar em conflito. Por quê? Porque ou você faz a gestão ou você faz a operação. As duas coisas juntas normalmente não dá certo. Por quê? Porque a visão do gestor, ele não é focada no seu desempenho, no desempenho das suas tarefas. Ele é focado no desempenho da tarefa de toda uma equipe. Não interessa se são 2, 3, 20, 200 pessoas. A função do gestor é no todo, é na coletividade. Se ele fica preso às tarefas operacionais, ele não tem como olhar para a coletividade. E a gestão é o olhar coletivo, é você olhar a tarefa de todos, é você olhar o desempenho pessoal de todos, é você pensar soluções para lá na frente você conseguir encontrar um melhor caminho. É você estar disponível para as pessoas para fazer, por exemplo, uma ajuda. Mesmo que essa ajuda seja você ir lá dar uma pitadinha na operação, mas não é a sua responsabilidade executar aquela tarefa. A sua responsabilidade é orientar aquela pessoa que está no operacional a fazer aquela tarefa, tirando dúvidas, resolvendo problemas, conectando essa pessoa com outros profissionais que vão poder ajudar, desenvolvendo essa pessoa, capacitando essa pessoa. Então, como é que você vai fazer tudo isso nessa visão ampla e múltipla que é o trabalho de gestão, de liderança, se você está focado na operação? Então, eu escuto muitos líderes que participaram de mentorias, que participaram de palestras, de treinamentos, falando assim: mas eu não consigo sair do operacional, porque quando eu saio, as pessoas ficam me chamando toda hora. É um incêndio atrás do outro. Se eu sair, não funciona. Se eu sair da operação, a casa cai. Então, peraí. Então, a gente tem um problema muito sério de capacitação, recrutamento de pessoas capacitadas e treinamento. Treinamento e organização, né? Organização e gestão. Porque é uma escala. Você contrata uma pessoa para uma vaga porque essa pessoa é capaz de executar aquela função. Então você não precisa ficar ali fazendo porque você contratou uma pessoa capaz. Você contratou essa pessoa capaz, você tem que treiná-la, porque a pessoa não tem bola de cristal. Ela está acostumada, de repente, com um outro modelo de trabalho numa outra empresa, porque ela tem uma outra vivência, uma outra experiência. Então você tem que treinar. Não adianta só você contratar e jogar ela lá no fogueira e falar boa sorte aí, matar no peito e faz esse gol. Não é assim, tem que ter capacitação. Depois que você capacitou essa pessoa, você tem que organizar essas tarefas, né? Você tem que ter toda uma disciplina ali em cima. Você controla as tarefas, você dá prazo, você passa um briefing direito, você dá ferramentas para a pessoa executar, né? Então você tem um pilar aqui de crescimento das pessoas. E
E aí você faz a sua gestão. Você fica disponível, você tira dúvidas, você esclarece, você orienta, você desenvolve a carreira, né? Você faz isso que eu falei, você apresenta novas pessoas para esse profissional. E aí você faz a gestão. Então não adianta você querer só pegar, botar pessoas no seu lugar e seguir fazendo aquilo. Eu escutei uma vez uma frase, e eu vou repetir para vocês. Não adianta comprar o cachorro e latir por ele. Se você comprou o cachorro, deixa o cachorro latir. Quem me acompanha mais ali nas redes sociais, eu já falei disso muitas vezes. Eu escutei uma vez um alto executivo de uma multinacional num podcast do IPO falando o seguinte: quando você quer montar o time dos sonhos, assim, o Dream Team mesmo, você primeiro precisa contratar bem, contratar a pessoa certa, contratar o profissional certo, capacitado para isso. Nessa contratação, você tem que olhar duas coisas: a hard skills e soft skills. Hard skills é aquilo que está no currículo da pessoa. A formação, as certificações, a experiência que ele teve anterior. Né? Você sabe o que tipo de profissional você quer para aquela função, você vai contratar um profissional com as hard skills necessárias para aquela função. E o segundo são as soft skills. Soft skills são as habilidades pessoais dessa pessoa. Ele está alinhado à cultura da sua empresa, ele está alinhado ao seu perfil de liderança, ele é uma pessoa que tem as habilidades pessoais que você precisa. Se você precisa de uma equipe mais de autogestão, mais autônoma, esse cara é proativo, esse cara tem autonomia, esse cara é desenrolado, ou ele é super dependente de um líder direto ali dando ordens, por exemplo. Então você tem que olhar os dois lados, hard skills e soft skills. Contratou essa pessoa, deixa ela trabalhar. Esse gestor, esse baita de um executivo, ele falou isso, ele falou assim: deixa essa pessoa trabalhar, não fica fazendo por ela. O fazer por ela não faz dela um bom profissional e nem de você um bom gestor. Então, o que é esse fazer por ela? É às vezes quando você está na função de líder e você tem uma pessoa ali na sua equipe e você fica assim: nossa, eu já expliquei 2 vezes e essa pessoa ainda não entendeu. Me dá aqui que eu faço. Deixa que eu resolvo. Deixa que eu termino esse relatório. Deixa que eu termino essa tarefa. Porque para eu te explicar eu vou demorar 1 hora e para eu fazer sozinho eu demoro 20 minutos. Isso, na verdade, é só o seu ego falando. É só o seu ego na posição de gestor, colocando o teu colaborador numa posição inferior a você, esfregando na cara dele, mostrando para ele que você sabe fazer em 20 minutos. Mas isso não te faz um bom gestor. Isso faz com que você fique preso a esse operacional. Porque esse colaborador, o que vai acontecer com ele? Qualquer dificuldade que ele tem, ele joga a bola para você. Vou passar para a Camila, que a Camila faz em 20 minutos. Então eu não preciso me esforçar, porque na minha primeira dificuldade, no meu primeiro problema ali, eu passo a bola para a Camila. E a Camila, que é minha chefe, resolve, faz por mim. Isso sim é ficar preso no operacional. Quando você tem as habilidades para resolver em 20 minutos, mas você não vai resolver em 20 minutos. Você vai ensinar aquela pessoa a resolver em 20 minutos. E talvez para que você, neste processo de educação, de ensinamento, de treinamento, talvez você demore 2 dias. Mas você demorou 2 dias, depois ela nunca mais vai te pedir nada. Porque ela aprendeu a fazer em 20 minutos. Entende a diferença de você ser um gestor educador e você ser um gestor executor? Você não pode ser um gestor executor, você deve ser um gestor educador. Você deve ensinar. Eu digo que o primeiro critério, quando você vai promover uma pessoa para gestão, para liderança, é ver se essa pessoa tem habilidade de ensinar. Se essa pessoa não tem habilidade de ensinar, ela talvez não seja um bom gestor. Talvez não seja a pessoa ideal para assumir aquela vaga de gestão, de liderança. Porque o líder, ele é o mestre, ele é o mentor. Ele precisa ensinar, ele precisa mostrar para as pessoas como fazer. Porque além dele ter a experiência, ele tem as expertises, não adianta guardar isso para ele. Porque daí sim ele vai estar sempre preso na operação. Ele precisa saber repassar esse conhecimento, formar novos executores de primeira linha, formar o Dream Team. Então você tem que contratar a pessoa ideal, considerando as hard skills, as soft skills, treinar essa pessoa, organizar essa gestão toda e deixar essa pessoa trabalhar.
Então, vamos trazer um exemplo para o nosso dia a dia, né? Quem tem filhos aqui, quem tem criança no próximos, né? Seja afilhados, seja sobrinhos, filhos de amigos, né? Às vezes, como é que você vê o adulto, né? O pai, a mãe, educar o filho? É fazendo por ele? Não. A gente faz pelo filho até uma determinada idade. A gente dá a comidinha na boca, a gente dá o banhinho, a gente veste, a gente escova o dentinho, a gente faz tudo pela criança, quando ele é um bebê. De uma idade para frente, você começa a dar autonomia para essa criança. Ó, eu vou te ensinar aqui como é que você escova o seu dentinho para você escovar sozinho. E você ensina, tá? Leva no dentista, o dentista explica, ele aprende com o dentista, ele aprende com você. Você diz para os outros adultos próximos de que ele não precisa mais de ajuda, que ele já sabe fazer, que ele já vai ao banheiro sozinho, que ele já veste a roupa sozinho, que ele já toma o banho sozinho. Porque você vai dando para ele desafios. Você acha que você vai dar a escova para ele e falar assim, a partir de hoje você escova o seu dente sozinho? E ele, claro, mãe. Tchu, 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 tchu. Não. Ele vai errar a primeira vez, o dente vai ficar mal escovado, você vai corrigir, você vai mostrar de novo, botou pasta demais na escova, é menos. E todos esses ajustes que você vai fazendo, você vai desenvolver uma criança que vai escovar o dente sozinho, do jeito certo. E vai ter dentes sempre bonitos e saudáveis. Porque você ensinou. É assim com o teu colaborador. Tem uma outra frase que eu digo sempre, que é o seguinte: tem muito gestor que na hora de contratar as pessoas, eles olham a remuneração. Puxa, esse cara aqui me cobra X. E esse aqui, ele me cobra 2X. Puxa, esse cara aqui é bom. Esse cara aqui eu sei que ele vai executar. Pô, mas é 2X. Quem sabe eu contrato esse de X e aí eu ensino ele a fazer do meu jeito e aí eu, puxa, né, economizei. Não é um errado pensar assim. Só que é errado pensar assim se você não tem dentro da sua empresa estrutura de aprendizagem. O que é estrutura de aprendizagem? Você tem que ter na sua empresa escalas, níveis hierárquicos múltiplos. Por quê? Porque se você tem uma empresa enxuta, onde você não tem pessoas para ficar ensinando outras pessoas, e você não tem um fluxo de processos que funciona redondinho para ter uma pessoa ali dentro em fase de aprendizagem, que não vai te entregar um resultado imediato, ele vai entregar lá na frente esse resultado quando ele estiver pronto, não contrate essa pessoa de X. Contrata o de 2X, porque esse cara de 2X vai te dar resultado. Empresas enxutas, com equipes enxutas, você precisa ter excelentes profissionais na equipe. Excelentes, não bons, excelentes. Por quê? Esse cara que é X, ele vai demandar de você muito tempo de aprendizagem. Ou de você, ou de pessoas na escala. Se você não tem essas pessoas na escala, é você o ponto de referência. E a sua hora de gestão custa muito caro para você ficar ensinando alguém. Então, ou você tem níveis diferentes de pessoas ali, analistas júnior, pleno, sênior, o menor aprendiz, o estagiário, e essa pessoa vai escalando uma carreira e vai evoluindo gradativamente. E aí você tem dentro da tua empresa essa curva de aprendizagem, essa curva de treinamento, para que essa pessoa que você contratou por um salário baixo, de começo de carreira, vai evoluindo e vai te entregando resultado aos poucos, ou você não contrata essa pessoa. Né? Eu já trabalhei com empresas como consultora, que a gente tinha que dizer toda hora para o CEO isso. Fala assim, seu fulano, olha só, eu sei que o senhor quer contratar pessoas novas. Eu sei que é do seu desejo, né, dos valores que a sua empresa tem, dar oportunidade para as pessoas. Pessoas que estão em transição de carreira, pessoas que estão recém-formadas, ou pessoas que estão, né, começando no mercado de trabalho. Porém, nesta área aqui, o senhor não tem essa curva de aprendizagem. O senhor não pode contratar essas pessoas para determinados setores da sua empresa porque não tem essa estrutura. Em outros setores, o senhor até pode fazer isso, mas aqui, que as coisas são enxutas e que precisam de resultados rápidos, o senhor tem que contratar os melhores profissionais do mercado, mesmo que isso saia mais caro. E a frase que eu ia dizer é o seguinte:
Se você acha caro contratar um profissional, é porque você não sabe o prejuízo que dá contratar um amador. Quando você coloca um amador na posição que deveria estar um profissional, é prejuízo na certa. Não só o dinheiro que você vai estar rasgando do salário dele, como prejuízo de entrega. Eu já vi casos exatamente assim. Tinha uma pessoa, um profissional na função, e tinha ali um amador que estava na curva de aprendizagem. Esse profissional saiu da empresa. Em vez da empresa colocar um outro profissional ali e seguir na aprendizagem desse amador, eles promoveram o amador ainda amador. Ele não estava pronto. Esse amador teve um aumento de salário menor, não estava ganhando o que o profissional ganhava, teve um aumento em cima do que ele ganhava, mas a empresa colocou nas costas dele a expectativa da entrega que o profissional entregava. Então, além da empresa estar pagando mais para aquele profissional, ele não estava dando o resultado que a empresa queria. Esse profissional, ele estava ocupando uma função nessa empresa que eu estou falando de apoio técnico à equipe de vendas. Então, a equipe vendia um produto de tecnologia. Em determinada fase do processo de venda, esse profissional ia lá fazer a demonstração do produto, fazer toda a apresentação, tirar todas as dúvidas, né? Passar a régua ali realmente para o cliente assinar o contrato. Só que ele não estava pronto. Então ele chegava nas reuniões, primeiro, ele demonstrava insegurança, ele não sabia responder todas as dúvidas, o discurso de finalização dele, vamos dizer, o discurso de venda técnica dele, era frágil. E o que aconteceu com essa empresa? Essa empresa despencou o faturamento. Porque o processo de venda vinha, e era um processo demorado, era um produto que demorava uns 6 meses para ser vendido. E a equipe de venda ficou ali, ó, gastou dinheiro com marketing, gastou dinheiro com SDR, gastou dinheiro com closer. Tinha várias pessoas ali que recebiam salários até chegar nessa fase final de apresentação, de demonstração. E aí, quando ia para a POC, né, que chama que ele é a prova de conceito, né, Proof of Concept, chegava lá na POC, o cara avacalhava. E não era de propósito. Ele achava que estava fazendo o melhor, mas ele não entregava o que tinha que entregar, porque ele era amador. Então, olha o pepino. Como é que depois... E aí, o que acontece? O que aconteceu com essa pessoa? Obviamente, depois de um tempo ali que a gente estava fazendo esse trabalho de consultoria, a gente apontou essa falha e falou, bom, este profissional aqui precisa ser desligado, precisa ser demitido, porque ele não é capaz de executar a função que ele está executando. Então, a empresa, no intuito de economizar um dinheiro, perdeu o profissional. Esse profissional estava numa curva de aprendizagem, foi queimado dentro de uma promoção e foi cortado depois porque ele não entregou o que tinha que entregar. Então, o profissional que quer sair da operação, o gestor que quer sair da operação, que precisa, não é nem que quer, que precisa sair da operação, ele precisa ter uma estrutura de equipe. E formar uma equipe não é simplesmente aleatoriamente pegar pessoas e jogar ali dentro. Essas pessoas precisam estar dentro de uma estruturação de formação de equipe. Que estruturação é essa? A minha metodologia de formação de equipe é baseada em 3 pilares. Contratação, alinhada à cultura da empresa. Então, além de você olhar as hard skills, você tem que olhar essas soft skills. Organização através de gestão ágil. Então, processos, rotinas, controle, datas, responsáveis, um mínimo de organização para que você tenha o controle das tarefas, para que você tenha relatórios, para que você tenha indicadores de sucesso, para que você tenha metas a serem atingidas. Não tem equipe que entregue resultado sem meta. É aquela frase do filme do gato da Alice do País das Maravilhas. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Você tem que saber para onde ir, para você direcionar o seu esforço, direcionar o seu tempo, direcionar o seu conhecimento. E o terceiro pilar, comunicação. A comunicação é a cola disso aqui tudo. A comunicação está lá desde a hora que você abre a vaga, que você coloca lá o descritivo da vaga, que você busca o profissional, o teu discurso está lá da comunicação. Em todo o processo de gestão das tuas rotinas, tem comunicação. A comunicação interna
essa que você trabalha com os teus colaboradores, ela é essencial para o sucesso da equipe e ela é essencial para que você, na posição de gestor, não precise voltar para a operação. Porque você consegue, através de uma comunicação orgânica, frequente, estratégica, manter as pessoas alinhadas. Então, no seu papel de gestão, você vai estar ali disponível para tirar dúvidas, para explicar, para treinar, para ensinar, né, para desenvolver a carreira das pessoas, para desenvolver o potencial máximo dessas pessoas, porque você tem essa estrutura bem montada, você tem uma comunicação ativa, efetiva, eficiente, você tem organização, então você consegue mostrar o resultado do trabalho das pessoas, você consegue desenvolver as pessoas, você consegue mover essas peças no seu tabuleiro para elas estarem nos lugares certos e fazerem as jogadas certas, e você tem esse alinhamento cultural. Você tem esse recrutamento. E quando eu digo de recrutamento, é às vezes um recrutamento interno. Pessoas dentro da sua equipe, por exemplo, ou de equipes próximas, podem ter as skills, podem ter as habilidades necessárias para ocupar uma vaga que você está precisando. E você tem que ser humilde o suficiente para olhar as pessoas que você colocou nessa função e saberem que eles vão executar aquilo melhor que você. Por isso você contratou, porque eles são bons. Porque eles são melhores que você. E você não tem que se sentir mal na posição de líder por alguém ser melhor que você na sua equipe. Porque você tem que ser bom na gestão, na liderança, nesse cuidado com o outro, nesse cuidado com as pessoas que estão na sua aba, que estão sobre a sua responsabilidade. Então, o bom gestor é aquele que domina as pessoas, é aquele que usa da comunicação como uma ferramenta estratégica para convencer, para engajar, para motivar, para corrigir, para ensinar. Então, você contrate profissionais que vão executar aquela função com primazia, né? No máximo da perfeição. E deixa eles trabalharem. Não faça por eles. Não se estresse pela operação. A operação é estressante. Só que a gestão também é estressante. Então, ou você se estressa com a gestão, ou você se estressa com a operação. Com as duas coisas, você vai pirar. E é por isso que a gente vê tantos e tantos gestores, tantos e tantos líderes com burnout, crise de ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, né? Pálpebra tremendo, né? Caindo cabelo, quebrando unha. Por quê? Porque estão em um nível de estresse, não se alimentam, não descansam, não dormem, né? Não tem final de semana, vivem à base de café, os dentes tudo gasto de bruxismo. Então, assim, gente, o trabalho, ele é cansativo, ele é desgastante, ele tem sua carga de estresse, mas não é para acabar com a vida da pessoa. Então, quando você assume um cargo de gestão, você tem que deixar claro isso na sua promoção. Quem vai me substituir na operação? Você não pode assumir dois papéis, tá? Porque senão você vai se queimar na gestão. Durante muitos anos, eu trabalhei como administradora hoteleira e eu vi isso se repetir tantas vezes, e eu pensava, o que esse pessoal ainda não aprendeu? Assim, ó, não sei te dizer quantas vezes eu vi isso. Recepção de hotel. Recepção de hotel. Hotelaria, de um modo geral, é um turnover muito alto. Troca muito de gente, tá? Hotelaria, gastronomia, é muita troca, tá? As pessoas trabalham um tempo, saem, vão, voltam, se mudam, saem. É uma dinâmica muito grande. Então, você tem que estar o tempo inteiro nesse processo de contratação, treinamento, contratação, treinamento. E aí, o que acontecia na recepção do hotel, principalmente? Tinha lá o chefe de recepção, que era um gestor, fazia um processo operacional, mas de leve, tá? Ele tinha que se preocupar com a gestão. E tem os recepcionistas, que estão ali fazendo atendimento ao cliente, fechamento das contas, check-in, check-out, atendimento, dúvidas, tudo mais. Saiu o chefe da recepção. O chefe da recepção foi trabalhar num outro hotel, se mudou, né? Foi convidado para ir para um outro lugar. O que eles faziam? Eles pegavam o melhor recepcionista e promoviam a chefe de recepção. Só que em 99% dos casos, o nosso melhor recepcionista não era o melhor gestor, entende? E ele
gostava de atender cliente. Ele não gostava de fechar relatório. Ele não gostava de ficar trabalhando no sistema. Ele gostava do público, do contato com o público. E aí você tirava ele dali e colocava ele lá para trás, no escritóriozinho, mexendo com documento. Primeiro que tu acabava com a paixão do cara. Tu murchava ele ali na hora. Segundo, ele se perdia. Ele começava a se perder naquele processo de gestão, porque ele queria voltar lá para a recepção. Só que quando você oferece uma promoção para uma pessoa, é muito difícil a pessoa dizer não. Porque salta aos olhos, né? Brilha. Meu Deus, eu fui promovido. Finalmente, eu estou sendo reconhecido, né? E aí a pessoa se emociona e aceita, sem levar em consideração todos os desdobramentos. Então, se você está vivendo isso, se você foi promovido porque você se emocionou com a promoção e tu está totalmente arrependido, vai conversar com a tua gestão acima de você, com o teu líder direto e tenta reverter isso. Porque muitas vezes as pessoas vão embora. Era isso que acontecia lá na recepção dos hotéis que a gente administrava. A gente tinha que demitir a pessoa depois de 6 meses porque ela não entregou o que tinha que entregar como gestor. Então, a empresa perdia 2 vezes. Perdia porque demitia um profissional que era bom como receptor, como era o nosso melhor recepcionista, e a gente tinha que demitir o cara porque a gente promoveu ele para a gestão e a gente não treinou essa pessoa não era adequada para aquela função. Então, a gente ficava sem chefe de recepção e sem o melhor recepcionista, né? Além de todo o custo de um processo de demissão que tem dentro da empresa, porque contratar é caro, demitir é caro. Então, todo o processo de promoção, de gestão, de contratação, ele tem que ser bem pensado. Não pode ser feito assim, aleatório. Mas uma coisa eu repito, se você está na função de gestor, você não deve mais operacionalizar nada. Você tem que cuidar da gestão, dos números, dos resultados, das pessoas. Você deve olhar para todos os pequenos detalhes que envolvem a gestão de uma equipe. Um líder, não é, eles percebem que você está defendendo a equipe da porta para fora, você ganha muita moral. Você ganha muita moral com as pessoas e elas vão entregar muito mais porque elas estão contigo. Elas estão na tua, entendeu? Elas estão no teu bando. Elas compraram a tua ideia, elas compraram o teu conceito. Então, esse executivo que eu assisti no podcast ali do IPO, ele dizia isso: contrate o Dream Team, contrate os melhores profissionais, deixa eles trabalharem. Da porta para dentro, cobre resultado, corrija, ensine, né? Faça tudo o que você tem que fazer para o número aparecer, para os indicadores de sucesso aparecerem. Só que da porta para fora, é sempre você que vai estar ali exposto. É a sua cara que você põe a tapa. Nunca, nunca, nunca coloque a culpa em alguém da sua equipe. Nunca chegue, por exemplo, numa reunião de gestão e alguém fale: escuta, você me trouxe um relatório aqui, tá cheio de erro. Ah, pois é, porque o Beltrano ali, meu Deus, ele faz tanta cagada. A cagada é sua que não olhou o relatório antes de passar para frente. Você que não olhou, você que não revisou. Então, nunca, jamais. Se o teu colaborador vê que você está colocando a culpa nele, ele não vai confiar em você. Entendeu? E aí teu trabalho de gestão começa a desandar. Então, sempre na hora de promover uma pessoa, promova aquele que tem habilidades de gestão. Habilidades de gestão. Eu escutei também num outro podcast uma executiva trabalhando, ela trabalhava acho que numa indústria farmacêutica, né, multinacional, e ela começou a trabalhar lá, obviamente não em cargo de gestão, ela era da operação, e depois de uns anos ali, ela foi promovida. Mas ela, antes de ser promovida, ela disse que percebia uma rotatividade dos gestores. As pessoas ficavam ali, sei lá, eu vou chutar que agora não lembro, que faz muito tempo que eu assisti esse podcast. Sei lá, 2 anos, 3 anos, por exemplo, gerente de RH. Depois de 3 anos, essa pessoa ia para gerente de TI. Depois de 3 anos, esse cara ia para gerente de marketing. E ela disse que sempre se perguntava, ela falava: como assim? Como é que o cara pode ser gestor de TI e depois ser gestor de RH, de marketing? Da onde? Até que ela chegou em cargo de gestão. E aí ela, obviamente, até que não foi de uma hora para outra, né? Ela foi fazendo esse entendimento. E quando ela estava na função de gestão, ela entendeu que ser gestor não é você ser bom em determinada coisa. Não é porque você é o melhor programador, você não é o melhor psicólogo, você não é o melhor marqueteiro, o melhor vendedor. É porque você entende bem as pessoas.
você consegue usar da tua expertise de gestão de pessoas para fazer com que esses profissionais que você tem na equipe ali sejam os melhores profissionais, sejam o time dos sonhos, seja o seu Dream Team. Então, nunca deixe o seu ego como profissional, operacional que você foi, te neutralizar essa tua habilidade de gerir pessoas, de promover as pessoas, de promover o crescimento profissional das pessoas. É para isso que você está nessa função de gestão. Então, deixe as pessoas trabalharem, capacite essas pessoas, facilite. Se eles precisam de treinamento, dê o treinamento. Se eles precisam de ferramentas, dê as ferramentas. Se eles precisam de conselhos, dê os conselhos. Se eles precisam trocar ideias com outros profissionais iguais a eles, coloque eles em grupos de network. Mas faça tudo para que as pessoas da sua equipe desenvolvam as habilidades necessárias. Não pega para fazer, não resolve pelo outro. Senão, seus filhos nunca vão aprender a se virar sozinhos. Vão ser sempre dependentes. E aí, qual que é o maior prejuízo disso tudo, além da sobrecarga? Você vai tirar férias, as pessoas vão ficar te ligando nas suas férias. Num feriado, vão ficar te ligando num feriado, né? Você sai de casa no final de semana, as pessoas ficam te ligando porque não sabem resolver as coisas. Você chega em casa cansado, quer descansar, teu telefone não para, teu WhatsApp não para. Porque você resolve tudo. Você é tão bom, tão especial, tão incrível, que as pessoas não conseguem fazer nada sem você. Num outro podcast que eu assisti, eu adoro assistir podcast porque a gente vai pegando muitos exemplos, né? Tinha uma mentora que ela estava conduzindo uma dinâmica com uma empresária e o trechinho que eu peguei assim para esse momento era assim. Ela falava assim para a empresária: quem faz a gestão das suas redes sociais? E a empresária falava assim, a empreendedora: não sou eu que faço. Ah, e quem faz as postagens, né? Assim, que cria os conteúdos, né? Não só que faz as publicações, mas que cria os conteúdos. Não, sou eu também que crio os conteúdos. E cada vez que ela respondia que era ela, a gente sentia assim o rabo do pavão abrindo, né? Tava se achando. E, você que faz também, você faz as postagens, você faz os conteúdos, sim. E quem faz a estratégia do teu marketing? A estratégia toda do teu... Não, sou eu também que faço toda a estratégia do meu marketing. E aí essa mentora falou para ela assim: você percebe que você é o gargalo da sua empresa? E é isso que acontece. Quando você faz tudo, você não consegue fazer nada, você não deixa os outros trabalharem. E aí quando você fica gripado, a empresa para, a empresa quebra. Então você não pode ser gargalo. Não pode. Você tem que ser facilitador. Você não pode ser onipresente, onipotente. Você tem que permitir que as pessoas trabalhem. Olhar de gestão não é pegar para fazer. Não é diminuir o outro, porque o outro não sabe fazer, é só você que sabe fazer. Só eu que sei. Isso é ego inflado. Então saia da operação. Seja um bom gestor. Cuide das pessoas. Contrate certo. Capacite, organize, mantenha um fluxo de comunicação constante. Permita que as pessoas se desenvolvam. E era isso. Eu espero ter ajudado com mais esse vídeo. Fica aqui o meu convite para você clicar aqui no sininho das notificações. Sempre tem conteúdo novo aqui no canal. Me acompanhe nas minhas redes sociais. Todos os dias tem live, tem conteúdo novo no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Me acompanhe, assine minha newsletter no LinkedIn também. E sempre tem conteúdo bom para vocês. Então, espero ter ajudado mais uma vez.